Por conta disso, preparamos um texto previamente para externar essa indignação de que o Poder Judiciário e o Ministério Público e a OAB não podem ser reféns daqueles que não querem ser investigados e nos ameaçam com tipos abertos, dignos de tempos nazistas e de repressão total do Estado, como, por exemplo, se não tiver elementos suficientes. O que pode ser elemento suficiente para mim, lembre-se, pode não ser para você. E nenhum dos dois pode estar errado, pode ser só uma questão de análise. E por isso, será crime praticado pelo promotor de justiça que efetuar uma denúncia que na cabeça de alguém não tem elementos suficientes de crime. Por isso, nós convidamos e pedimos aqui ao nosso orador, Dr. Roger, para ler o texto, nos trazer o texto selecionado pelas autoridades que refletem, o texto que reflete nossa indignação nesse momento. Por favor, Dr. Roger. Boa tarde a todos. Primeiramente, o texto que irei ler para os senhores, eu gostaria de deixar claro que não é contra o poder legislativo nacional da União, mas contra a conduta de alguns parlamentares que tentaram obstruir as investigações promovidas pela chamada Operação Lava Jato, por meio de manobras naquela hora da noite, enquanto o país sofria a dor do luto da tragédia que ocorreu ontem. O Brasil acordou com profundo sentimento de pesar no dia 29 de novembro de 2016, perplexo diante de uma tragédia que ceifou os sonhos de jovens profissionais, jogadores, comissão técnica e imprensa esportiva, que representavam muito mais do que um time de futebol e se traduziam na esperança de que é possível vencer, mesmo enfrentando adversários extremamente poderosos, como os principais times de futebol da América do Sul. Nem ao menos foi dado o direito do luto, apenas encenado por alguns atores da vida política nacional, e logo foi desferido um golpe que pode ceifar os sonhos de todo o povo brasileiro que acredita na justiça como instrumento de coibir a impunidade. Parcela importante dos representantes do povo certamente esqueceu sua importante missão de legislar em nome do povo e em seu interesse, e se apressaram a instituir instrumentos para ceifar a atividade jurisdicional, ferindo profundamente os poderes instituídos pela Constituição Federal aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e das polícias. Durante a comoção social vivenciada pela tragédia acima referida, o Brasil mal se apercebeu da tática que criou mais um inexplicável obstáculo para a realização da justiça. Sob o manto quase irônico agora de combate à corrupção, parcela majoritária dos parlamentares feriu gravemente a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público, a pretexto de coibir eventuais abusos de autoridade. Deliberadamente, esses parlamentares padeceram de amnésia seletiva, esquecendo-se de todos os instrumentos a que os membros do Ministério Público e do Judiciário estão submetidos quando os alegados abusos ocorrerem, como as corregedorias e os conselhos nacionais. Fica absolutamente assente o que foi votado. Uma forma de tentar selecionar quais as pessoas que podem ser punidas ou não. Cuidaram os parlamentares de tentar criar salvaguardas para intimidar juízes, promotores e policiais, deixando claro que políticos e poderosos serão dotados de instrumentos para punir os agentes do Estado que ousarem desafiá-los. Saíram das cordas para tentar emparedar os agentes que promovem a justiça, o que é inadmissível no Estado democrático de direito. A liberdade no exercício da missão constitucional de promoção e distribuição da justiça é tão relevante quanto a liberdade de imprensa. Permaneceremos calados? Não. A sociedade brasileira não merece uma meia liberdade ou uma meia justiça. É triste constatar que os ataques apenas cessariam caso o Poder Judiciário, o Ministério Público e as polícias se vergassem aos interesses muito diferentes dos interesses republicanos,
o que obviamente não esteve, não está e nunca estará em pauta pelos juízes e promotores paulistas e brasileiros. Ainda que a tragédia e o sentimento de perda tenha nos abatido, por mais de uma vez esses dias, há a certeza de que as pessoas que um dia sonharam juntas no passado, assim o farão novamente e se reerguerão à estatura que fazem jus. Assim também será no Brasil. É preciso que todas as pessoas honestas e probas do país se unam e retomem o curso da história, reescrevendo os paradigmas da justiça, uma vez mais, e relegando à infâmia aqueles que, travestidos de representantes do povo, se tornaram tiranos de interesses pessoais e escusos. Chegou a hora de vencer a dor das tragédias que se abateu sobre o país e virar a página da impunidade, que alguns tentam perpetuar em benefício próprio. Nunca antes, em nosso Brasil, o povo precisou tanto da justiça. E mais do que sempre, a justiça precisou do povo. Finalmente, queríamos agradecer aos parlamentares que firmemente defenderam as garantias constitucionais do Poder Judiciário e do Ministério Público. Muito obrigado. Não podemos deixar que alguns dominantes de um poder da República suplante um outro poder da República e também aquele que tem a titularidade da investigação da persecução penal para se atender interesses escusos, e principalmente a perpetuação da corrupção, em que se viu a luz do fim do túnel nesses processos, em que empreiteiros estão presos, políticos influentes estão presos e, de repente, o Ministério Público é acuado de que, se investigar, pode ser processado e preso, o juiz, se condenar, pode ser processado e preso, e isso não é interesse republicano, é interesse de coronéis que estão se achacando do poder. Então, agradeço a presença dos senhores e deixo aqui encerrada a solenidade, a menos que alguém mais tenha interesse em fazer uso da palavra. Então, estamos encerrados. Muito obrigado.